tem uma criatura muito fascinante na natureza que, assim, pesa menos do que um clipe de papel. Menos que um clipe? Nossa. É, um clipe de papel. É a borboleta monarca. E é exatamente por isso que ela é o grande símbolo do nosso espaço aqui, do nosso canal. Ah, faz todo sentido. É uma imagem muito forte, né? Muito forte. Porque esse inseto minúsculo, super frágil, ele tem um sistema de navegação interno que é absurdamente sofisticado. A monarca consegue fazer uma migração cruzando a América do Norte inteira. Caramba! Sim, voando milhares de quilômetros até umas florestas super específicas lá no México. E o detalhe mais incrível, que eu acho que é o que mais conecta com o nosso papo de hoje, é que as borboletas que chegam lá no destino, elas nunca fizeram essa rota antes. Pera, elas não são as mesmas que começaram a viagem? Não, elas são tipo as bisnetas daquelas que iniciaram a jornada. Nossa, que incrível. Elas voam impulsionadas por uma bússola interna perfeita, sabe? Uma herança invisível que simplesmente guia essas criaturinhas adiante. E bom, a mente humana é muito parecida com essa borboleta. Totalmente. A gente nasce com esse GPS, né? Exato, nós nascemos com esse GPS interno voltado para a descoberta, com uma vontade inata de cruzar as fronteiras daquilo que a gente não sabe. Mas e aí entra o nosso grande dilema. A gente passa a maior parte dos nossos dias num piloto automático que é quase anestésico, sabe? É, a gente acorda, olha para um monte de telas brilhantes, bate ponto. Cumpre tabela e vai dormir com aquela sensação super vazia de que a vida tá só, tipo, passando pela janela. Exatamente. E é exatamente sobre como religar essa bússola interna que a gente vai conversar nesse nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão aqui é muito afetuosa, muito direta. A gente quer explorar o amor ao conhecimento. Mas não aquele conhecimento chato, né? Isso. Não como uma daquelas obrigações acadêmicas pesadas que a gente decora para uma prova e... E esquece no dia seguinte. Isso. Mas sim como a jornada mais corajosa e transformadora que um ser humano pode empreender. E para guiar essa nossa investigação hoje, a gente reuniu um compilado assim formidável de fontes. A gente tem na nossa mesa de análises desde ensaios milenares sobre a natureza da mente humana, até reflexões muito contundentes sobre sistemas de ensino, além de uns textos poéticos lindos sobre a arte de viver. Material riquíssimo. Sim, muito. Mas antes de mais nada, é super importante a gente fazer um pequeno aviso estrutural aqui. Nós vamos atuar hoje como repórteres imparciais dessas ideias, tá? Claro, fundamental deixar isso claro. É, porque alguns dos textos que a gente analisou trazem umas críticas bem incisivas ao sistema econômico utilitarista e ao formato da educação tradicional. Então, nosso objetivo aqui não é endossar ou panfletar nenhuma visão política ou ideológica que está nessas páginas. A gente está aqui para desempacotar as ideias, né? Exatamente. A ideia é extrair a essência desses argumentos para que a gente possa entender os mecanismos profundos do aprendizado humano. E olha, o material foi todo traduzido para uma linguagem super cotidiana. A gente tirou todo aquele jargão acadêmico. Que às vezes só afasta as pessoas, né? Pois é, o objetivo não é impressionar ninguém com palavra difícil. O objetivo é acolher quem está ouvindo a gente e traduzir pensamentos super complexos em ferramentas práticas para a nossa vida. Perfeito. E a grande pergunta que, assim, serve de espinha dorsal para nossa conversa hoje é um mistério quase irônico. Porque se a nossa espécie foi biológica e psicologicamente desenhada para aprender, por que a gente construiu sistemas que tornam o ato de aprender algo tão árduo, tão desinteressante? É a grande contradição humana. Mas antes de chegar nessa quebra de expectativa, a gente precisa alinhar os termos. Porque, olha, os textos originais falam exaustivamente sobre o amor ao conhecimento. Só que a palavra amor no nosso vocabulário de hoje está muito desgastada. Ah, com certeza. A gente escuta amor e já pensa em quê? Corações vermelhos, né? Filmes românticos, aquela paixão avassaladora e passiva que, tipo, simplesmente acontece e cai do céu. Aquele sobe e desce emocional. Isso. Como é que as nossas fontes de hoje desconstroem essa visão super romantizada? Então, essa desconstrução é tipo o primeiro grande passo da nossa jornada. O amor, nesse sentido filosófico que está nos textos, não é um sentimento passivo. Não é um parque de diversões emocional, sabe? Aham. Ele é descrito como uma força de elevação.
uma força de atrito mesmo. A analogia perfeita que emerge dessas páginas é a da escalada de uma montanha muito alta e muito íngreme. O amor ao saber é essa escalada, então? Isso. Pensa assim, lá no sopé da montanha, a tendência natural de qualquer pessoa é querer levar uma mochila gigantesca. Aquela mochila abarrotada de coisas. Sim, abarrotada com todas as nossas certezas absolutas, os preconceitos confortáveis, as respostas prontas que a gente foi acumulando ao longo dos anos. Mas conforme a subida vai avançando, o ar vai ficando rarefeito, né? A gravidade começa a cobrar o preço. Exatamente. Fica fisicamente e psicologicamente impossível carregar tanto peso ladeira acima. Então, para continuar subindo, em direção a uma visão mais ampla, o verdadeiro amor ao conhecimento exige que essa mochila seja esvaziada. Moça, tem que deixar as coisas para trás. Tem. Ele exige a purificação do próprio ego e o abandono daquela arrogância de achar que a gente já sabe tudo, sabe? Cara, isso muda completamente a perspectiva, porque em vez de acumular coisas, o aprendizado profundo é, na verdade, um processo de desapego. É tirar os excessos. Mas aí me surge uma dúvida muito honesta aqui. Se escalar essa montanha exige suor, se exige abrir mão de coisas que são tão confortáveis como as nossas opiniões prontas, por que a gente se daria a esse trabalho? O que empurra a gente montanha acima? Olha, o que nos empurra é a nossa própria biologia, que atua junto com a nossa estrutura psicológica. Porque o ser humano não é uma maquininha feita só para processar caloria e garantir a sobrevivência física, sabe? Certo. Nós fomos programados para o maravilhamento. Existe um mecanismo neurológico fundamental no assombro. No assombro? Como assim? Pensa um ser humano primitivo olhando para o céu noturno estrelado, ou qualquer pessoa hoje observando a complexidade absurda de como as marés funcionam. Quando a gente faz isso, ocorre uma liberação de neurotransmissores que são ligados à recompensa e à curiosidade. É a nossa biologia premiando a gente por ser curioso. Exato. É a centelha biológica do porquê. A gente não quer saber só o que as coisas são, tipo só para poder comer ou fugir delas. Nós precisamos entender as engrenagens ocultas da realidade. Isso é uma necessidade vital para a saúde da nossa psique. Sabe, observando uma criança de uns 4 anos, sei lá, explorando um quintal, é ver essa centelha na potência máxima, né? Ah, as crianças são os maiores cientistas. Sim, a criança levanta uma pedra, encontra um inseto e na mesma hora dispara uma metralhadora de perguntas. Por que ele tem tantas pernas? Para onde ele está indo? Por que a terra é úmida aqui embaixo? E elas não param. Não param. E isso nos leva diretamente para o nosso grande mistério central de hoje. Se nós nascemos com esse GPS incrível, se a curiosidade é a nossa condição de fábrica, em que momento exato a gente perde esse brilho? É a grande tragédia, né? Quando foi que a maioria de nós parou de perguntar os porquês e passou simplesmente a aceitar o mundo de forma totalmente anestesiada? Pois é. Essa é a ferida exata em que as nossas fontes tocam com muita força. A perda desse brilho não é um acidente, não é por acaso. É um efeito colateral de como a gente estruturou a nossa sociedade e principalmente de como a gente estruturou a transferência de informações. A escola, o sistema de ensino. Isso. Para manter a sociedade funcionando de uma forma, digamos, eficiente e previsível, nós criamos sistemas que valorizam muito mais a resposta pronta do que a pergunta investigativa. Os textos chamam isso de educação bancária. Educação bancária, que a gente faz depósitos. Exatamente, é um modelo super engessado. A mente humana passa a ser tratada como um cofre vazio, sabe? E o papel de quem ensina ou da própria cultura ao nosso redor, vira só depositar informações frias nesse cofre. Então você deposita o dado, tranca a porta. E no momento de avaliação, seja uma prova ou no trabalho, exige-se que a pessoa devolva exatamente aquelas mesmas moedas, sem ter processado ou transformado absolutamente nada. É quase como programar um robô. Mas, olha, sendo uma espécie de advogado do diabo aqui. Manda. A gente não precisa de uma certa dose dessa transferência mecânica de dados? Quero dizer, se alguém vai passar por uma cirurgia super complexa, essa pessoa definitivamente quer que a equipe médica tenha memorizado com
perfeição todos os manuais de anatomia humana. Sem dúvida. Então a memorização básica não tem o seu lugar? As fontes descartam completamente o ensino tradicional. Não, essa é uma provocação excelente. Nenhuma das nossas fontes nega a importância dos dados ou dessa memória fundamental. O cirurgião precisa, obviamente, conhecer anatomia. A crítica não é contra o dado em si. É contra o quê, então? É contra a ausência de significado. O cérebro humano é uma rede muito complexa. Ele não codifica informações a longo prazo de um jeito eficiente se não tiver uma ressonância emocional ou um contexto. Aquilo que as fontes mais poéticas chamam de encantamento. Encantamento. É. Quando a memorização acontece só pelo medo da punição, tipo medo de tomar bomba numa prova, ou por uma recompensa muito superficial, o cérebro cria conexões fraquíssimas. A informação não se integra à visão de mundo da pessoa. É o famoso decorar para a prova e esquecer na semana seguinte. Exato. A grande crítica à educação puramente mecânica é que ela mata o assombro. Faz todo sentido. É tipo a diferença entre ler a partitura de uma música como só um monte de pontinhos pretos no papel e realmente escutar a sinfonia tocando, né? Sentir a música. É uma analogia perfeita. E é por isso que os materiais originais trazem um conceito belíssimo para se contrapor a essa educação bancária. Eles dizem que a verdadeira aprendizagem, o verdadeiro educador ou a própria vida, quando nos ensina algo profundo, deve agir como um parteiro de ideias. Parteiro de ideias. Que imagem bonita. Linda, né? A premissa aqui é que a semente do entendimento não vem de fora para dentro. A capacidade de compreender a ética, a beleza, a lógica, tudo isso já repousa adormecido na mente de cada pessoa. Já tá lá dentro. Já tá. O processo de aprender não é enfiar algo goela abaixo, mas sim ajudar a extrair, dar à luz a essa sabedoria que já existe lá em potencial. Ou seja, voltando para a montanha, ninguém pode ser carregado nas costas montanha acima. Impossível. Uma imitação barata de sabedoria. Exatamente. Mas avançando um pouco na nossa pauta, tem um obstáculo gigante nessa subida. E tem a ver com o que a sociedade de hoje considera útil. Nós vivemos mergulhados até o pescoço na cultura do utilitarismo, da hiperprodutividade. Nossa, O tempo todo. A pergunta que a gente mais escuta diante de um aprendizado novo é: mas para que serve isso? Isso dá dinheiro? Vai melhorar o meu currículo? é o triunfo da mentalidade mercantil sobre a mente humana, né? O sistema ensina desde muito cedo que o conhecimento só é válido se ele puder ser monetizado rapidamente. Virar lucro. Isso. Se uma habilidade não serve para apertar um parafuso mais rápido ou gerar lucro no fim do mês, ela é descartada como perda de tempo. E é aqui que os ensaios que a gente está analisando apresentam um paradoxo genial. Eles falam da utilidade do inútil. Espera. A utilidade do inútil. Soa como um contrassenso de propósito. E é de propósito mesmo, para dar um choque na nossa forma de pensar. O saber que é considerado inútil pelo mercado, tipo ler um poema de 1000 anos atrás, compreender as constelações, estudar filosofia ou só contemplar uma obra de arte. Certo, essas coisas não vão aumentar a margem de lucro de uma empresa amanhã. De fato, não vão. Mas é exatamente esse saber aparentemente inútil que atua como o mecanismo de defesa mais poderoso da mente humana. Ele é o escudo que impede que o ser humano se transforme numa mera máquina, numa engrenagem sem alma dentro de um sistema produtivo. Cara, deixa eu tentar trazer isso para um cenário bem palpável para ver se eu peguei a mecânica da coisa. Vamos imaginar alguém que trabalha desenvolvendo softwares de inteligência artificial ou criando algoritmos de redes sociais. Ótimo exemplo. O mercado diz que a utilidade máxima dessa pessoa é saber a linguagem de programação de forma impecável, certo? Sim, codar super rápido. Mas aí, se essa mesma pessoa decide estudar ética filosófica ou ler literatura clássica no tempo livre, coisas consideradas inúteis para o código dela, isso vai moldar a bússola moral dela. De repente, ela percebe que aquele algoritmo que ela está programando pode viciar adolescentes. E aí, o saber inútil foi o que salvou a humanidade dessa pessoa e, por extensão, a nossa sociedade. É por aí. É um exemplo cirúrgico. A literatura, a arte, a reflexão filosófica, elas treinam a nossa capacidade de empatia, de imaginação e de pensamento crítico. Sem isso, a gente se torna
Um técnico brilhante, mas moralmente cego. E isso é perigoso demais. Muito. Por isso que amar esse conhecimento livre exige uma coragem monumental, porque ele força a saída daquilo que os textos chamam de menoridade intelectual. Menoridade intelectual. Deixar de ser criança mentalmente. Basicamente, sair da menoridade intelectual significa ousar pensar por si próprio, romper com a dependência daquelas cartilhas prontas, porque, convenhamos, é muito mais reconfortante deixar que um manual, um influenciador digital ou a opinião da maioria dite o que a gente tem que fazer. Pensar de forma autônoma dá vertigem. Dá frio na barriga. Isso me lembra uma imagem mental muito forte que eu construí enquanto a gente lia as anotações. É como se a humanidade estivesse caminhando por um deserto, morrendo de fome, com dores terríveis no estômago, mas com os bolsos completamente lotados de sementes super nutritivas. Exato. A gente tem o alimento. O problema não é a falta de alimento. O problema é que ninguém ensinou que a gente pode colocar a mão no próprio bolso, plantar a semente na terra e gerar o nosso próprio alimento. A gente prefere ficar ali, sentado na areia, esperando que alguém passe vendendo um lanche rápido, ultraprocessado. Uma analogia fantástica. O grande risco de viver à espera desse lanche rápido, de viver consumindo só essas informações utilitárias de curto prazo sem nunca nutrir a própria alma, é um risco profundo de identidade. Eu ia justamente perguntar sobre esse perigo real de continuarmos nesse ciclo. A gente corre o risco de chegar ao fim da jornada sendo totais estranhos para quem mora dentro da nossa própria pele. Sem sombra de dúvida. E esse é o diagnóstico mais sombrio das fontes. Chegar à velhice e perceber que a nossa vida não passou de um roteiro escrito pelas expectativas dos outros. É por isso que a travessia guiada pela bússola da nossa borboleta monarca tem um destino final muito claro. Qual seria? O autoconhecimento. O entendimento do cosmos e das engrenagens do mundo externo é, na essência, inseparável da jornada de decifrar o nosso próprio mundo interior. E aqui entra a parte que eu considero assim a mais intimidadora de todo esse nosso mergulho profundo. Porque olhar para o próprio umbigo, ou melhor, olhar para o próprio abismo, é apavorante. Assusta muito. Demais. Criar máscaras é um mecanismo de defesa formidável que a gente tem. Nós esculpimos um personagem super eficiente para o ambiente de trabalho. Aí a gente desenha outro perfeitamente editado para as redes sociais e ainda mantém um terceiro para convivência lá com a família. E as fontes trazem uma metáfora que eu acho muito mais rica do que aquele velho clichê do iceberg, sabe? A metáfora da mansão. Isso. Elas sugerem que o nosso interior não é só gelo debaixo d'água, mas sim uma mansão colossal, cheia de quartos secretos. Essa imagem da mansão explica os mecanismos da nossa psique de um jeito muito melhor. A maioria das pessoas passa a vida inteira acampada lá na varanda da frente dessa mansão. Só na fachada. A varanda representa a nossa rotina, a nossa identidade superficial, aquilo que é seguro e visível para o mundo. Mas, atrás da porta da frente, existem bibliotecas imensas de potenciais não realizados. Tem porões super escuros guardando medos antigos que nunca foram enfrentados e salões inteiros de capacidades adormecidas. E o amor ao conhecimento destranca isso. Exato, ele é a chave. E quando a coragem de explorar esses cômodos desperta, acontece um fenômeno psicológico muito bem documentado nos textos antigos. A pessoa percebe que a mesma complexidade, ordem e beleza que regem os astros lá no céu também estão trabalhando dentro da própria mente. O microcosmo e o macrocosmo se espelham. Lindo isso. Mas e aqui eu trago mais uma provocação: se a pessoa se volta tanto para essa exploração da própria mansão interna, isso não gera um risco enorme de vaidade? Afinal, todo mundo conhece aquele estereótipo do intelectual que leu milhares de livros e agora vive trancado numa torre, olhando para baixo para as pessoas comuns com um total desdém e superioridade. Se essa exploração interna estiver gerando arrogância, o que deu errado na escalada da montanha? Bom, se gerou arrogância, o diagnóstico que as fontes dão é implacável. Essa pessoa está embriagada com vinho falsificado. Vinho falsificado. Ela confundiu acúmulo de dados com sabedoria. Lembra da mochila?
O acúmulo de informações, quando não passa por aquele processo de esvaziar o ego lá na montanha, serve só para inflar vaidade. A arrogância vira um escudo para esconder a insegurança de quem não teve a coragem real de abrir os porões da própria mansão. Entendi. Fica só na teoria. Isso. O amor ao conhecimento verdadeiro, o autêntico, tem uma mecânica totalmente oposta. Quando alguém compreende a vastidão do mundo e a profundidade da própria mente, a resposta natural não é o isolamento, é a empatia absoluta. A pessoa percebe que ela é só uma gota d'água fluindo alegremente para se misturar a esse imenso oceano que é a humanidade. O sábio reconhece os próprios medos no olhar do outro, sabe? Ele se torna mais humano. Ele se torna mais bondoso, profundamente compassivo. Cara, que perspectiva reconfortante e luminosa para a nossa vida. O saber verdadeiro não é um pedestal para a gente ficar acima dos outros. É uma ponte para a gente se conectar mais profundamente com todo mundo ao nosso redor. É exatamente sobre isso. Então, já encaminhando para o nosso fechamento aqui, vamos fazer uma síntese carinhosa de toda essa nossa travessia de hoje. O chamado que as nossas fontes nos fazem não tem absolutamente nada a ver com acumular diplomas para emoldurar e botar na parede da sala. Nem convencer debates na internet, né? Nossa, muito menos. Nem humilhar os outros com excesso de erudição. Trata-se, na verdade, daquele ofício silencioso e diário de lapidar o nosso próprio coração e expandir a nossa mente. O convite hoje, para quem está ouvindo a gente, é para abraçar a postura da nossa pequena e valente borboleta monarca. Que bússola maravilhosa! Sim, é acordar amanhã e não ligar o piloto automático. É prestar atenção no trajeto, ouvir de forma genuína a pessoa que cruza o nosso caminho e permitir que o assombro e o mistério transformem aquelas coisas comuns da rotina em coisas extraordinárias. E antes da gente encerrar de vez, vale a pena lançar uma última provocação que, olha, ecoa fortíssimo das entrelinhas de todo esse material. Opa, qual seria? A gente viu hoje que o ser humano é maravilhosamente inacabado, certo? Certo. A nossa força reside exatamente na nossa dúvida, na nossa sede de fazer perguntas. Diante disso, o que acontece com o futuro da nossa espécie quando a gente começa a construir máquinas e inteligências artificiais com um único propósito de nos fornecer respostas imediatas para tudo? Nossa, terceirizar a dúvida. Exato! Se a gente terceirizar a nossa capacidade de investigar, se a gente entregar a nossa dúvida de bandeja para os algoritmos resolverem, o que vai sobrar para a experiência humana? A plenitude, como a gente viu na montanha, não está em cruzar uma linha de chegada e receber um gabarito com todas as respostas do universo. A plenitude e a nossa salvação residem na paixão contínua pela travessia. É de arrepiar, uma reflexão gigantesca para a gente levar na nossa própria caminhada. Porque, olha, se fôssemos obras terminadas, a gente estaria paralisado, sem rumo. O fato de sermos inacabados significa que nós temos o universo inteiro e aquela mansão inteira dentro de nós para explorar com alegria. E é justamente por isso, por todas essas conexões que a gente desempacotou aqui hoje, que nós podemos afirmar com a mais absoluta convicção: o amor ao conhecimento é essencial.